Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Papo de Luthier. Aqui nesse canal nós falamos, conversamos a respeito da luthieria, essa arte de construção de instrumentos, de fabricação de instrumentos musicais, uma arte milenar que está no seio da humanidade desde que o homem começou a pensar em tirar sons de outros objetos que não fosse do seu próprio corpo, não é? A partir de quando o homem começou a bater nos tambores, pegar duas madeirinhas, bater uma na outra, já começou-se esse trabalho, o desenvolvimento dessa arte da luthieria, da arte de construir instrumentos musicais. Aqui é Leonel Mourão e hoje nós vamos falar a respeito da viola machete. Hoje vou trazer aqui o nosso convidado especial, um grande amigo, Gustavo Santana, esse luthier que entrou na luthieria aí de um jeito muito interessante. Ele vem trazer a história dele pra gente. E vocês estão acompanhando aí, poderão também fazer suas perguntas a respeito desse instrumento que se apresenta aí nos sambas, né? O Gustavo Santana vai falar um pouco pra gente mais disso aí. Eu vou chamar ele aqui pra sala. Gustavo, bom dia, meu irmão. As pessoas. Aí, garoto. Bom dia. Bom dia, Leonel. Bom dia a todo mundo aí que está acompanhando. Legal, que bom que você está aí com a gente, meu irmão. Me fale um pouco aí, me conte aí como é que você iniciou nessa arte da luthieria. Conte um pouco da sua história aí para a gente saber como é que essa história é sua. Bom, primeiramente, bom dia, né, para você, Leonel. Obrigado pela oportunidade. Então, minha história com a luthieria, ela começa assim, começa bem antes da gente efetivamente fazer o primeiro instrumento, né? Eu acho assim que isso também dialoga com a vontade que a gente tem, que às vezes algumas pessoas têm um ímpeto de conhecer as coisas, de saber como as coisas são construídas, né? E eu, assim, desde muito novo, sempre fui aquela criança que ganha o brinquedo e destrói o brinquedo para construir de novo, né? Então, assim, eu acho que isso também está relacionado, né, com a questão da luthieria. Mas assim, começa em meados de 2013, mais ou menos, quando eu fui pro grupo de percussão Coroa de Pau, né? E ali eu fiz o meu primeiro instrumento juntamente com o mestre alemão. Então ali já começou essa vontade, né? De aprender a fazer instrumentos e tal, e principalmente a sensação de prazer de estar tocando com o instrumento que você mesmo fez, né? Então, a partir dali, eu fui também para o Som Angola, capoeira, onde eu aprendi a fazer outros instrumentos lá com o mestre Vermelho, também berimbau, atabaques, agogôs, né? Então, eu fui para o Tocantins, onde eu aprendi muito com um amigo meu, o Caracol. Ele me ensinou a fazer tambores com material reciclado. Então, como eu trabalho com teatro, teatro de bonecos, teatro infantil, achei muito interessante trazer essa proposta também para dentro do meu trabalho com teatro, né? Então, fiz alguns instrumentos de percussão construídos totalmente a partir de materiais reciclados. E eu acho que tudo isso foi me dando assim uma bagagem, né? Uma base para depois, já agora no ano, já na pandemia, no ano de 2020, eu vir a trabalhar com a luthieria de violas, né? Com a luthieria de instrumentos cordofônicos, que é uma coisa um pouco mais elaborada, assim, né? Requer um pouco mais como é que eu vou falar? De precisão, né? Para se fazer esse tipo de instrumentos, né? Tanto a rabeca quanto a viola machete são instrumentos que requerem já um outro nível de precisão, né? Então, assim, a história com a viola machete é basicamente assim, eu faço parte de um grupo de samba chula,
que é uma vertente do samba de roda, né? Uma das vertentes do samba de roda, e a gente faz essa pesquisa aqui em Goiânia. E o instrumento principal do samba chula é a viola machete. E como a gente não tinha acesso a esse instrumento aqui, né? Assim, para conseguir esse instrumento, teria que sair do estado, ir em outra localidade, encomendar esse instrumento, esperar ele ficar pronto e trazer, isso ia gerar um custo, né? E tal. Então eu decidi procurar alguma forma de fazer o instrumento para mim. Inicialmente eu queria fazer uma viola, eu queria fazer uma viola para mim e não estava com muita pretensão assim, não. Sabe? Meu objetivo inicial era fazer uma mesmo. Mas aí acabou que eu fiz duas, né? De começo, assim. Eu procurei o seu Antônio, que foi, se não me engano, foi o seu primeiro convidado aqui, né? Eu tive com ele, acompanhei a live aqui com ele também, o seu Antônio Guedes. Então eu procurei ele, ele me falou, olha, Gustavo, eu nunca dei curso, não. Mas assim, eu entendi o que que você quer e eu topo o desafio. E aí a gente foi, começou a fazer, e nisso, ainda, na verdade, quando a gente começou o curso, a pandemia ainda não tinha chegado, né? Que a gente começou em fevereiro. Então, a gente fez um mês de curso e chegou a pandemia. No que chegou a pandemia, a gente resolveu dar uma parada, né? Porque, enfim, a gente tinha que ver o que estava acontecendo de fato, né? Assim, tomar algumas precauções enfim, para a gente manter nossa saúde, né? Então, nisso que a gente fez um mês de curso e parou, eu peguei aqui em casa, com as ferramentas que eu tinha, que não era muita coisa na época, eu peguei e fiz uma viola, cheguei no processo sozinho em casa, até no processo que eu estava lá com ele. Quais ferramentas você tinha aí na sua casa no momento? Basicamente, uma planinha de mão, daquela pequenininha, serrote, assim, de mão mesmo, não tinha nenhuma ferramenta elétrica. Tinha furadeira, tinha uma furadeira, deixa eu ver, uma tico-tico, assim, coisa bem básica, sabe? Martelo, serrote, coisa de casa mesmo, assim, nem coisa de oficina, não, coisa que a gente tem básica em casa mesmo, assim, pro dia a dia, né? Você, quando você começou a fazer os instrumentos de luthieria, você vem de de algum tipo de profissão assim ligado a esse tipo de trabalho com madeira, tipo marcenaria, carpintaria, alguma coisa assim ou não? Não, não ligado à madeira, mas ligado à modelagem, né? Porque eu sou bonequeiro também. Antes de começar a fazer os instrumentos musicais, eu fazia bonecos, né? Faço bonecos, né? De espuma e tal. Bonecos de todo tipo, desde pequenininhos até bonecos grandes, para teatro, para cenário. Então, assim, eu consigo ver uma ponte entre essas duas coisas na questão da precisão, né, que você precisa ter na hora de fazer o corte, para você obter o objetivo que você deseja, e na questão da modelagem mesmo. Assim, é claro que é diferente a modelagem de um boneco para a modelagem de um instrumento, mas assim, dentro da minha cabeça eu consigo ver várias conexões, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem o trato, assim, com algum tipo de ofício, a gente acaba criando link entre uma coisa e outra, mesmo que isso não faça sentido para outras pessoas, para a gente às vezes faz, né? Assim, a gente consegue criar links assim internos, né? A gente consegue conectar uma coisa à outra de alguma forma dentro da nossa cabeça. Então, assim, eu já conversei com outras pessoas, mas não tem nada a ver. Mas, assim, talvez se a pessoa experienciar as duas coisas, ela vai conseguir ver link também, né? Então, assim, com madeira, o que eu tenho de experiência foi o que eu tive no Só Angola, assim, fazendo alguns atabaques e tal, que é com madeira bruta, né? Assim, com madeira maciça, que não é com compensado. Mas, assim, mais na área de modelagem do que na área de trabalho com madeira mesmo, que eu tinha experiência, né? Conta aí, por que você resolveu investir na luthieria? Ah,
eu acho que muito por esse ímpeto, né, de fazer as coisas com as próprias mãos também, eu acho muito gratificante isso, assim, você tocar no instrumento que você fez, né? E assim, uma curiosidade é que uma coisa que eu pude experimentar, né, depois, assim, que eu não tinha essa noção ainda, é a satisfação, né? Eu acho que uma das maiores satisfações, assim, ou a maior satisfação do luthier é ver o instrumento feito por ele mesmo sendo tocado, né, por alguém e tal, e enfim, às vezes a gente escuta ali uma música, uma melodia, uma coisa bonita, sensível, profunda, e ver que aquilo está sendo feito com o seu instrumento, eu acho que é uma coisa gratificante, assim, uma sensação que não tem nem palavra muito assim para descrever, né? É muito bom mesmo. Você alguma vez já teve assim medo, vergonha, raiva, algum sentimento assim de por ser luthier, se autodenominar Não, luthier? não. Assim, eu acho que agora, já um pouco mais de um ano depois que eu comecei loteria, que eu começo a como é que fala? A me empoderar, digamos assim, e me dizer luthier. Porque antes não era por medo ou por vergonha, mas justamente por achar que eu ainda não tinha atingido um nível técnico legal, sim, para me dizer luthier. Então, assim, não era por vergonha nem por nada, mas eu não me sentia preparado ainda para dizer para as pessoas que eu era luthier. Eu falava que eu estava aprendendo, sim, que eu estava no caminho. As pessoas, Gustavo, você virou luthier? Eu falava, não, eu estou aprendendo ainda, calma aí, eu ainda não me digo luthier, assim. Agora sim, que eu já estou no 10º instrumento, já fiz reforma, já quebrei a cabeça aqui bastante, já tive que passar por alguns desafios, digamos assim, e deu certo, né? Então agora sim eu começo a dizer para as pessoas assim com mais propriedade que eu sou luthier. Mas jamais por vergonha ou por alguma coisa assim, muito pelo contrário, né? Eu acho que eu me orgulho muito disso, assim, é uma coisa que aconteceu na minha vida, assim, que me traz muito orgulho, assim. Fala aí um pouco dessa mudança. O que, que mudou na sua vida quando você partiu para essa realmente resolver viver de luthieria? O que, que você percebeu de mudança? Assim? Então, meio que, assim, eu tenho um outro trabalho já consolidado, né, com teatro, e sim, foi tudo cancelado, né, por causa da pandemia. Eu trabalhava em escolas, né, então as escolas estão fechadas ainda até hoje. Então, assim, meio que eu não tive opção, entendeu, Leonel? Assim, eu tive que caçar alguma coisa para eu conseguir alguma renda, e assim. É uma felicidade muito grande ter sido através da loteria, né? Que eu estar conseguindo me profissionalizar, mas assim, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu fico muito feliz por ter sido a loteria, mas um jeito eu ia ter que dar, né? Porque assim, realmente todos os projetos que eu tinha na minha antiga profissão foram adiados por tempo indeterminado. Então, assim, tá vivendo da luthieria agora e tudo, assim, é uma coisa muito gratificante, muito maravilhosa que está acontecendo, mas, assim, foi realmente por uma questão de necessidade de eu ir atrás dessa profissionalização, assim, e viver disso. Tanto que no começo eu não estava aceitando reforma, né, de instrumentos, assim, eu sempre tive um pouco de medo de pegar instrumento dos outros, às vezes estragar, né? Um pouco de falta de confiança também para fazer o trabalho. Mas agora sim, eu venho pegando reformas e tal, e tá dando certo, assim, o melhor é isso, né? Porque eu tô conseguindo fazer, assim, tá dando uma certa segurança. Uma coisa muito legal na loteria é isso, né? Que a gente faz o instrumento em casa e pode vender pela internet. Eu mesmo, meus instrumentos, a maior parte deles não vendo aqui para a cidade onde eu moro. Vendo tudo para fora do estado, através da internet. É uma grande vantagem da Isso. loteria, né? Assim, eu fiz as violas machetes, né, inicialmente, e agora eu tô fazendo um cavaquinho, tô quase terminando o cavaquinho, e já tô com a encomenda de duas violas caipiras,
e de um violão clássico. Então, assim, eu tô correndo atrás disso, né? E assim, eu vendi bastante, que eu tive muito apoio de pessoas próximas a mim, principalmente gente do samba também, do samba chula, porque por ser um instrumento que não tem aqui em Goiás, então as pessoas que tinham interesse, que conheciam esse instrumento, já vieram atrás de mim, né? Assim, porque seria uma oportunidade interessante, né? Para elas e para mim também. E aí aqui sim eu consegui vender muitas violas aqui para o estado de Goiás mesmo. E agora está indo uma para Curitiba, uma para Bahia e uma viola caipira para Brasília. E por quanto você está E vendendo essas violas, Gustavo? Quanto sai um instrumento seu? por exemplo, daí depende do material. Se eu vou fazer uma viola. Aí depende da viola, do material e do instrumento, né? Vamos falar sobre a viola machete, inicialmente. A viola machete, se ela for feita com madeira relativamente mais simples, né? Que são madeiras nacionais, que a gente tem aqui, o cedro rosa, a cacheta, o mogno, ela sai a R$ 2.000, já com o case, né? Com o case que eu mesmo faço e tal. Agora, se for já com as madeiras ditas, né, dentro da literatura da luthieria de alta performance, que aí já é um tampô de abeto alemão ou de cedro canadense, fundilateral de imbuia, às vezes de jacarandá, aí o instrumento já sobe um pouco de preço, né? Ele já vai para 3.000, 3.500, dependendo das madeiras que o cliente escolher, né? Porque e você sabe disso também, que o que mais vai trazer alteração, pelo menos para mim no meu trabalho, assim, eu não vou. A mão de obra, o carinho, a dedicação que eu vou colocar no instrumento é o mesmo, seja com qualquer madeira que eu for fazer, né? O que vai alterar no preço é realmente o custo dessas madeiras. Você sabe que hoje em dia é um jacarandá licenciado, dentro das normas, né, que a gente tem que seguir, das normas ambientais. Você sabe que não é barato, às vezes a gente precisa importar madeira, né? E tudo isso acaba gerando um custo maior. Mas assim, é um investimento que o cliente opta por fazer também, né? Eu sempre indico, falo, ó, já que vai fazer um instrumento mesmo, eu acho que o ideal é fazer o melhor que a gente puder, né? É isso aí. E para você, na sua opinião, para quem é a luthieria, meu amigo? Desculpa, não entendi. Na sua opinião, para quem é a luthieria? Ah, para todas as pessoas, né? Para mim, assim, fora essa questão profissional da luthieria, eu falo isso para todo mundo, para todas as pessoas, meus amigos, familiares, que todo mundo deveria experimentar a luthieria, porque é praticamente terapêutico, assim, pelo menos para mim tem sido. Me fez passar pela pandemia, com todo esse isolamento social, tudo com a saúde mental, ok, foi o que me salvou, assim, digamos assim, né? Pra gente ter que se isolar e tudo. Então, assim, realmente ocupou meu tempo, ocupou minha cabeça, não me deixou desanimar, assim, ficar pensando, o que que vai ser, o que que vai ser. Enfim, eu meti a cara na loteria e aquilo ali me distraiu, me motivou, me ajudou muito, assim, é terapêutico. Realmente eu acredito que a luthieria é uma prática terapêutica. Tanto que, assim, não é só eu que estou falando isso, né? Conheço diversos relatos de pessoas que às vezes buscam cursos de luthieria, ou mesmo nem sem o curso, buscam a prática mesmo, sim, simplesmente por hobby, por terapia. E eu acredito muito nesse lado terapêutico, sim, da luthieria, assim, que nos traz mesmo saúde mental. Às vezes a gente precisa quebrar a cabeça ali para resolver um problema. E isso dialoga com vários níveis, né, da vida da gente, não só com o profissional. Falando nisso aí, quais foram as maiores dificuldades que você já enfrentou nesse ramo da luthieria? Cara, a reforma de um charango peruano, que agora ele tá bem bonitinho. Vou até pegar ele ali para te mostrar. Pera aí, rapidão.
Sem dúvidas, esse daqui foi meu maior desafio, que foi esse charango, ele é bem bonito, é um charango peruano, tá vendo? Essa Olha pintura é só. original. Isso aí é Ele cabaça, é, é? não, ele é o corpo e braço todo em cerejeira, maciço, ele é escavado. Aí Ah, você vê que o braço aqui é junto, tá vendo? Ele não tem aham, junção no braço. É todo em cerejeira, braço e fundo. E ele tinha, eu acredito que ele tinha caído aqui, ó, porque aqui tava vários quebrados, vários pedaços quebrados assim, e o aham. tampo também todo quebrado. E aí eu peguei ele, fui restaurando, e minha maior dificuldade foi colocar o tampo e depois fazer essa filetação aqui, porque aqui a tupi a copiadora não entra, né? Ela, Aham, espera aí. O rolamento aqui, ó, ele vai pegar aqui embaixo, então ele vai deixar a fresa entrar aqui, né? entendi. Então foi o mais trabalho foi esse, justamente fazer, só para fazer essa filetação aqui, na verdade. Porque o resto foi tranquilo, né? Aham. Agora para fazer essa filetação aqui, conseguir abrir a cava para botar o filete foi complicado. Mas assim, tranquilo. Acho que eu tô gostando do resultado. Aqui ainda vou lixar também, aí vai mostrar a face da roseta, tá? Que é só que eu coloquei uma massinha preta por cima para corrigir os erros. Ah, legal. E agora quero conversar com você assim a respeito das rabecas. Você veio fazer um curso de rabeca com a gente, né? E qual era o seu objetivo quando você viu o curso e veio participar do curso? Então, na verdade, assim que eu terminei de fazer a viola machete, que eu fiz uma lá com o seu Antônio e outra aqui em casa. Aí no final a gente terminou junto, entendeu? As outras, assim, a fase de acabamento a gente fez junto. E aí, assim que passou, se não me engano, menos de um mês que eu terminei de construir os primeiros instrumentos dessa linguagem, eu vi na internet, foi através da divulgação, se não me engano, até do mestre alemão, do Coró de Pau. Ele publicou lá acredito que no Facebook, e eu vi o link do curso de Rabeca, eu nem acreditei, falei, um curso de Rabeca gratuito? Aqui em Goiânia? Não, fake news. Abri, abri para ver. Aí eu vi você, eu vi você falando sobre o curso e lembrei que a gente já tinha, eu já te conhecia, eu já tinha te visto em algum lugar, sabe? Aí eu peguei e falei, ah, não, então é mesmo. Aí fui fazer o curso e assim, achei muito bom, achei que agregou muito, assim, uma nova perspectiva também, né, da construção. Tem várias coisas que são comuns, mas tem outras que não são. E é interessante porque tudo isso se soma, né? Tudo vai agregando. Então, às vezes a gente aprende de um jeito e aí vê outra forma de fazer, aí a gente junta o que a gente sabe com aquele outro e cria a nossa própria forma de fazer, né? Acho que foi bem por aí. Legal. E você levou quanto tempo para fazer a sua rabeca? Cadê ela? Tá aí? Tá aqui, tá ali. Vou pegar Pega aí ela. pra mostrar. Pode pegar lá para mostrar pro pessoal? Pessoal, assim, daqui um pouco ele vai mostrar também a viola machete, tá? Para vocês que estão aí em busca de querer conhecer a viola machete. Só mais uns, nós ainda temos mais uns minutos aí de live. Pode aguardar aí que daqui a pouco ele vai mostrar a viola, tá? Vamos ver a rabeca, por primeiro. Mostre Ô, aí. mestre, queria só mandar um abraço aí, mestre Jaime tá falando aí, mestre Jaime do Eco, que é um importante mestre de samba de roda, é um importante mestre de samba chula, que hoje vive em São Francisco do Conde, na Bahia, região onde o samba chula é tradicionalíssimo, né? É o berço do samba chula, e eu tenho Legal, orgulho de estar enviando ele mês já que tem uma vem. viola sua? Ele já tem Ele viola vai para sua? lá Ah, legal. quase pronta ela, tá ali, tá em processo. Legal. E aqui tá a Aí, Rabequinha, Leandro. Tá sem cavalete, tá? O cavalete dela deu uma variadinha, eu tô fazendo outro. Mas legal. tá aqui a Rabequinha e o arco que eu fiz aí com você. Quanto tempo você levou para fazer essa rabeca? Nossa, Leonel, se eu te falar que eu não lembro, cara, eu acho que a gente levou uns 3 meses, 4 meses, por aí, né? Foi por aí.
Foi por aí, para fazer a rabeca. E É, era aulas aí, era 2 aulas por semana, né? De 4 horas, 3 horas, na verdade, né? isso, era. 2 vezes por Deixa semana. eu. Lembro bem, não, né? Eu quase não registro essas coisas, mas eu acho que a gente chegava 8 horas, não é? Era Saía 11h30, 11h30, isso? né? oito oito e e meia, meia 9h30. Isso, 8, 9. É isso, 3 horas, 6 horas por semana, né? Que a gente fazia 2 vezes por semana. E se foi difícil fazer, o que você achou? E comparado com as violas? Não, eu achei tranquilo porque a gente tinha todo um suporte, né? Assim, tinha você, tinha os meninos orientando. Então, assim, se tornou fácil, relativamente fácil. Mas não é que é fácil ou que é difícil, né? É porque o processo foi interessante, né? O ambiente que foi criado para a gente aprender, para a gente fazer o curso foi interessante, né? Era realmente não tinha assim uma cara de curso, aquela coisa, né? Era totalmente informal. A gente chegava, conversava sobre a vida, conversava sobre os problemas que precisasse conversar, brincava, ria e fazia instrumento. Então não tinha muita, assim, aquela coisa que acaba sendo, às vezes, muita exigência e tal, e tudo. Foi num clima totalmente informal e eu achei maravilhoso, sim, eu gostei bastante. É o método Eu acho que pedagógico do Paulo Freire. como? É o método pedagógico do Paulo Freire. Exatamente. Bom demais também, né? E aí, fora isso, né, eu fiz aí, fora a rabeca, eu fiz também aí, né, uma caixa de folia e os paneiros, né? Legal. Qual conselho você dá para quem está querendo iniciar na loteria, que ainda não iniciou na loteria, mas tem aquele tá assim tá meio receoso de iniciar? Qual conselho você daria para essas pessoas? Que procure, né, assim, uma orientação de um professor, de uma professora de luthieria, né, de alguém que possa dar ali um caminho, um método para que essa pessoa experimente, né, assim, para que essa pessoa coloque a mão na massa mesmo e sem medo de ser feliz, assim, porque a gente vai errar mesmo, não tem jeito, a gente erra, sim. Porque se você não for arriscar, né, por medo de errar, aí você vai estar abrindo mão, né, de uma coisa que pode te fazer muito bem, assim. Então, tente, vai, arrisque, procure alguém, procure um método, procure um caminho para você inicialmente trilhar, e depois você vai descobrindo várias outras coisas, vai agregando, você vai. Eu mesmo comecei a fazer de um jeito, hoje eu já faço de outro completamente diferente. Eu não eu me permiti experimentar, né? Eu fiz no método do meu professor, mas hoje, do jeito que eu trabalho, é um método totalmente híbrido. Não dá nem para eu falar que eu faço nesse ou naquele método. Eu faço no método que eu acho que eu desenvolvi, assim, porque não segue nem a risca nenhum nem outro método. É Nenhum muito, método de construção, na verdade. É muito bonito esse negócio da luthieria, que o luthier, ele vai criando uma característica própria, uma personalidade própria nos instrumentos que ele vai fazendo, né? Apesar de aprender com um, com o outro, né? Tem até, às vezes, tem até cursos, né? Cursos nível superior lá no Paraná, em Tatuí, nível tecnológico de luthieria. A pessoa pode estar aprendendo uma escola assim formal, mas ela vai adquirir a própria personalidade dela naquele instrumento que está fazendo, é verdade? Sim, eu acho que isso é natural em todos os caminhos da vida, né? Assim, claro, vão ter pessoas que preferem seguir um método à risca e tudo, mas assim, isso vai da natureza de cada um também, né? Eu sou uma pessoa que sempre busco estar experimentando, né? E aí, desculpa. E dentro da luthieria, eu acho que a gente tem que buscar também fazer do jeito que é mais fácil, porque não é que é mais fácil pra gente, do jeito que a gente concebe melhor na nossa cabeça, do jeito que a gente imagina que é o melhor a ser feito, né? Qual que é Então,
Qual foi a maior dificuldade? Me veio agora essa pergunta aqui, que você enfrentou na hora de fazer a rabé. Qual foi a parte que mais você sentiu mais dificuldade para você que já era do time? Na rabeca, eu acho que na hora de colar as laterais. Porque Mais? aí tem que ter uma precisão ali, né? Para não deixar a cola ir para outro lado e tudo. E aí eu colei, e ainda assim tive que refazer algumas vezes e tal, porque ficou torto e tudo. Então, essa, acho que a maior dificuldade na rabeca foi colar as laterais. A Então, primeira parte das laterais. Porque depois que está fixado, você colar a outra parte é mais tranquilo, né? é, Mas a primeira parte delas ali. ali o que a maior parte das pessoas tem grande dificuldade ali na voluta, né? A voluta para você foi tranquilo, você já tinha essa habilidade, né? Com É, formas, né? Esculturas e foi, tal. sim, foi tranquilo. Saiu, né, Leonel? Mas não ficou perfeito, não, assim, mas não foi um processo que eu demorei muito, né? Eu sinto que às vezes as pessoas demoram muito na parte da voluta, né? Eu não é que foi tranquilo, porque eu acho que ela não saiu perfeita. Mas eu não demorei muito, né? Eu consegui fazer rápido, assim. Mas não foi um processo que me parou. É, Como eu acompanhei que foi uma dificuldade maior para outros colegas meus. Mas assim, eu também não acho que foi uma grande coisa, não, porque assim, ficou legal, tá? Passou, para a primeira tá ótimo. Mas não ficou perfeita, não, assim, do é, jeito que a gente. a gente percebe que a dificuldade de um não é a mesma dificuldade de outro, né? É uma coisa que é muito de pessoa para pessoa, não dá para dizer assim, ah, essa parte é mais difícil ou aquela parte é mais difícil, né? Na verdade, Sim, ou é que essa parte é mais fácil, aquela outra é mais fácil. Para cada um, uma coisa vai ser mais difícil, outra coisa vai ser mais fácil, né? Em tudo também, sim. né? É, cada pessoa vai conceber a coisa de uma forma, né? Assim, eu acho que isso dialoga muito com o íntimo de cada um também, né, Leonel? Assim, com a forma que a gente concebe as coisas mesmo, assim, por onde a gente vê as coisas, né? Você tem uma viola machete aí, montada? Eu tenho uma pronta ali, eu entreguei uma esses dias, não deu para esperar para a live, mas eu tenho uma aqui. Uma recém-montada. Esse é o Gustavo Santana, luthier aqui de Goiânia, que faz violas machete. Ele está falando da viola machete um pouco para a gente, que essas são as violas machete, para quem não conhece. É uma viola. Fala um pouco dessa viola aí, explica ela aí a diferença dela para as outras violas. Então, ela tem um talhe menor, né? Assim, o tamanho aqui dessa parte dela do bojo é menor do que a da viola caipira, né? A da viola caipira vai ter um bojo que vai mais ou menos aqui até onde está minha mão. E ela tem e por ela ter um talhe menor, ela também tem um campo harmônico menor, né? A distância aqui entre o rastilho e a pestana é menor do que a da viola caipira. Isso confere a ela um som um pouco mais agudo, né? Do que a da viola machete. E a afinação, as afinações do que a da viola caipira, desculpa, que a gente já conhece aqui bastante em Goiás. E a afinação dela é diferente, né? Também, assim, ela dá para afinar em cebolão também e tal, mas, por exemplo, um cebolão que a gente mais conhece, que é da viola caipira, a gente vai conseguir afinar em lá, a gente não vai conseguir afinar em ré, entendeu? Então vai ter uma diferencinha de tom, mas é a mesma afinação, sim. Então, na questão da afinação e na questão da forma de tocar também, né? Porque claro, é um instrumento completo. Você pode tocar qualquer tipo de música aqui. Tem. Minha professora mesmo toca até bar, toca música erudita na viola machete, né? Mas, assim, também é um instrumento tradicional na cultura do samba chula. Então, existem algumas, dentro do samba chula, dentro dessa literatura, existem formas específicas de tocar a viola, né? Alguns ponteios, algumas coisas que já são domínio público, assim. A afinação que eu uso é a afinação chamada natural. Ela é uma afinação bem parecida com a do violão clássico. Se você, ela tá uma quarta justa
acima, levando em consideração as 5 primeiras cordas do violão. Se você ignorar a corda misão do violão, por exemplo, for lá na quinta casa do violão, colocar um capotraste lá na quinta casa, ignorar a sexta corda aqui de cima, misão, você vai ter exatamente essa afinação aqui. Ela é uma quarta justa acima da afinação do violão. Toca uns Chamada acordes aí pra gente ouvir um pouco aí o som dela. Legal, Então tem, que somzinho bom, viu? Som muito tem gostoso mesmo. esse ponteio, né, bem característico do samba. Lembra Assim, muito, eu não lembra sou muito a música um do Rock Ferreira. não, mas dá para fazer um sonzinho. Quem Lembra se muito as falou? músicas do Rock Ferreira. Rock Ferreira é um cara lá da Bahia que toca uns sambas assim também. Essa ponteiozinha assim, lembra muito as músicas dele. Muito legal. Depois eu vou procurar, acho que eu não conheço, não. Procura Essa já na daqui eu internet. fiz junto com outra, né? Eu fiz essa e mais outra. Essa foi a que eu fiz aqui em casa, enquanto eu fazia outra lá com o seu Antônio, né? Então, realmente é um instrumento que eu tenho muito carinho, muito apreço. E essa aqui é uma viola mesmo que eu não pretendo me desfazer dela, não, porque eu acho que. Primeiro, porque foi a primeira, então ela veio com o Zerrin, né? Então, não, por questão comercial, assim, não é interessante, porque ela veio com uns defeitinhos mesmo de marinha de primeira viagem, normal. Mas eu gosto muito do som dela. Eu acho que ela tem um som muito bom, assim, ela é toda feita de cacheta e o escala e cavalete é de IP. Então ela é uma viola relativamente de baixo custo, né? Ela é toda em cacheta. A gente sabe que a cacheta atualmente é uma das madeiras mais acessíveis que a gente tem no mercado, né? Uhum. E aqui esse detalhe aqui e tal, e esses detalhes aqui também são em mogno. E esses outros filetes aqui são filetes de celulóide, né? Daqueles que a gente já compra com esse efeito de madrepérola, tá vendo? Não Aham, sei se dá. aham. Dá pra ver, dá pra perceber. Pouco, mas dá. Não sei quem não conhece bem, talvez não identifique bem. Coloca a parte de baixo dela. Isso aí, vira agora. Isso aí deu pra ver bem. Legal, Gustavo. Estamos caminhando ao final da nossa live de hoje. Quero que você deixe aí uma mensagem para o pessoal, antes da gente se despedir. Bom, queria agradecer aí todo mundo que está acompanhando. Agradecer também você, Leonel, tanto pela oportunidade de estar aqui fazendo essa live, né, para falar sobre luthieria, para a gente bater um papo. É, agradecer você pelo curso, né, pelas experiências que a gente teve, pelas dicas que você me deu. Te considero também um dos meus mestres nessa arte da luthieria, né? Sou muito grato, assim, pelo apoio, né? Por tudo, assim, pela força que você me deu também, às vezes que você me deu e que você me dá sempre, às vezes permitindo que eu use alguma ferramenta na sua oficina que eu não tenho e tal, da gente poder estar fazendo esse trânsito, né? Essa troca de experiências também. Você já teve no meu ateliê também quando ele era lá no Itatiaia, agora eu trouxe para casa de novo por motivos de necessidade mesmo. E assim, agradecer a todo mundo que está acompanhando aí. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para eu ver as pessoas. Pera aí, rapidão. Enfim, que eu tô vendo aqui o mestre Jaime do Eco, que é como eu te falei, um importante mestre.
né, de samba de roda da Bahia, uma pessoa que vem assim de uma linhagem de mestres, né? O pai dele era mestre de samba, toda a família dele é envolvida com samba de roda, né? E ele vem de um lugar onde o samba de roda que é o maior berço do samba de roda, um dos maiores berços, que é São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, né? Terra de sambadores assim excepcionais, de muitos sambadores. Queria agradecer. Na verdade, sim, eu gostaria de agradecer ao mestre Jaime especial porque ele está aqui, mas eu queria deixar um abraço, um agradecimento para todos os mestres e mestras do samba de roda, né, do Brasil, da Bahia e do mundo, que me inspiram, me incentivaram a começar esse trabalho. Porque tudo começou com a viola machete, agora tem outras coisas, legal. Mas a motivação inicial foi a viola machete. Eu sou muito grato assim por todo esse universo que foi que me inspirou mesmo. Eu tenho a felicidade de já ter viola na mão de mestres sambadores, né, na Bahia. O mestre Plínio, do grupo Samba Chulo Filhos de Oió, já tem uma viola minha já. Então, assim, queria agradecer todo mundo, todas as pessoas que estão aí. Eu não consegui acessar aqui para ver a lista de pessoas, mas queria agradecer todo mundo pela presença, pelo apoio. E é isso. Beleza, Gustavo. Minha gratidão a você também por essa participação aqui no nosso Papo de Luthier, que acontece toda terça-feira, toda quinta-feira, às 8h17 da manhã. E dizer também que esse Papo de Luthier é o espaço onde nós trazemos convidados luthiers para poder falar a respeito do seu instrumento, das suas dificuldades, da sua vida, como iniciou. E às vezes também, se tiver pergunta, a gente pode também dar algumas dicas do trabalho que a gente faz aqui na luthieria, e o tanto que é bom essa vida de luthier. E é isso aí, eu agradeço a todos os presentes nessa live. E terça-feira, lembrando que terça-feira nós temos a live de luthieria fácil. Você tem alguma dificuldade aí com algum tipo de instrumento, pode entrar lá, fazer sua pergunta, que se eu não tiver a resposta nessa primeira live, na próxima live com certeza eu terei a resposta, tá bom? Então um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos fazer instrumento musical, porque tem muita gente querendo ser músico aí, no Brasil afora, no mundo afora. Valeu! Valeu, um Um abraço. abraço, até mais. Até mais.